Fala pessoal, tudo bem com vocês? Estou de volta aqui então agora para falar da vazão mássica, tá? Ou vazão em massa, tá? Então quando eu falo de vazão mássica, eu estou me referindo à quantidade de fluido que passa em uma determinada seção da minha tubulação, tá? Em relação então à massa desse fluido, não então ao seu volume, tá? Então a gente pode estar obtendo essa vazão em mássica representada então pela QM, ou seja, vazão em massa, sendo a razão da massa de fluido, ou seja, a quantidade de massa que passou nessa secção em relação ao tempo, tá? Então eu já estou trabalhando com a quantidade de massa em relação ao tempo. As unidades de vazão mássica mais utilizadas, então, são o quilograma por segundo, tá? O quilograma por hora, tonelada por hora, tá? E a libra por hora, certo? Então nós tomamos ali quanto de massa passou e dividimos pela quantidade de tempo, a gente consegue essa vazão mássica, tá? Agora, também existem umas outras formas para que a gente não precise ficar medindo ou coletando fluido, verificando quanto que é a sua massa e dividindo pelo tempo, tá? Então essa vazão em massa, ela pode ser obtida, tá? Utilizando uma relação bem rápida que eu vou demonstrar aqui para vocês. Então, a vazão mássica, ela é dada pela massa dividido pelo tempo, tá? Mas a gente viu anteriormente que a massa, na verdade, é igual a massa específica vezes o volume, né? Porque massa específica é massa pelo volume. Então eu posso usar massa como massa específica vezes volume. Então, se eu utilizar esta relação que nós temos aqui, tá? A gente conseguiria chegar na seguinte equação. Eu vou fazer aqui do lado, tá? Que M, vazão em massa, vai ser igual a ρ vezes o volume, tá, gente? Então, o volume dividido pelo tempo. Mas como a gente viu anteriormente, olha, volume pelo tempo é a vazão, né? Vou até colocar aqui, ó. Volume pelo tempo é a vazão volumétrica, tá? Volume pelo tempo é vazão volumétrica. Então, eu poderia estar substituindo volume pelo tempo pelo quê? Isso já mostra para a gente uma das expressões, ou seja, a vazão em massa pode ser dada pela massa específica vezes a vazão volumétrica, tá? Que é essa expressão que está aqui, certo? A vazão em massa é igual a massa específica vezes a vazão volumétrica. Outra expressão que a gente também pode estar chegando está associado a quê? Né? A vazão volumétrica, ela é igual à velocidade vezes a área, tá? Então eu também posso dizer que a vazão em massa, ela vai ser dada pela massa específica vezes a velocidade de escoamento vezes a área da nossa seção, da nossa tubulação, tá? Então a gente tem essa expressão aqui. Tá? Então, todas elas são expressões derivadas, ou seja, que têm origem sobre massa dividido pelo tempo, só que foi readequado para que a gente não precise fazer isso. Ou seja, se eu conhecer a velocidade, conhecer a área e conhecer a massa específica, eu consigo chegar nessa vazão em massa. Ou se eu conhecer a massa específica do fluido e saber a vazão volumétrica, eu também consigo chegar, então, nessa vazão em massa, certo? Então vamos aqui para a vazão em peso, né, gente? Como que vocês já podem perceber, o nome já diz, né? A vazão em peso, ele vai então considerar não a massa, nem o volume, tá? Mas a vazão então do peso de fluido que passa em uma seção em um dado intervalo de tempo. Né? A vazão em peso é interessante para você saber quanto de carga no final você tem passando na sua tubulação, tá? Para você fazer as demais perdas de carga que a gente vai estar vendo. Eu estou falando bastante de perda de carga, né? Logo, logo a gente chega nela, que é a última parte do nosso conteúdo. A gente está tratando tudo isso para conseguir chegar lá no final falando da perda de carga, tá? Então a gente pode definir a vazão em massa,
Então, QG, então vazão em massa, em peso, desculpem, né? G então é a força peso gravitacional, sendo então o peso dividido pelo tempo. E as unidades mais utilizadas ou mais comuns para você utilizar para vazão em peso, então é Newton por segundo, Newton por hora, quilograma-força por segundo, isso aqui é um sistema técnico, tá? Ou quilograma-força por hora também no sistema técnico, tá? Então essas são as unidades comuns, esta primeira sendo a unidade no sistema internacional, tá? Notem que também vai existir uma outra forma, porque imagine eu ter que toda vez que eu quiser saber a vazão em peso de um determinado corpo, né, ou determinado fluido, eu precisar medir o seu peso, coletar uma quantidade de substância, medir com o cronômetro o tempo que ela leva, tá? Calcular o seu peso para determinar essa vazão, tá? Então a gente também pode estar obtendo essa vazão em peso através da seguinte relação. Então eu vou mostrar aqui, por critério apenas de interesse mesmo, né? Então a vazão em peso, ela vai ser dada pelo peso dividido pelo tempo, e a gente sabe que peso, ele nada mais é que massa vezes a gravidade, então dividido pelo tempo, tá? Agora, massa a gente já viu anteriormente, tá? Que ela é definida, tá? Ela é definida, QG, tá? Ela é definida por massa específica vezes o volume vezes a gravidade, dividido então pelo tempo, tá? Agora, quando a gente olha para essa expressão, note que eu tenho aqui uma multiplicação entre a massa específica e a gravidade, tá? E qual a relação física de massa específica e gravidade? Isso muito bem, é o peso específico, né? Então, o peso específico é ρ vezes g, tá? Então, nós podemos reescrever essa expressão como massa, vazão em peso é igual ao peso específico vezes o volume dividido pelo tempo. E a gente cai naquela relação anterior, na qual nós tínhamos, então, volume dividido pelo tempo é exatamente a vazão volumétrica, né? Volume dividido por tempo. Então, a gente consegue chegar nesta expressão, tá? Ou correlacionar a nossa expressão, onde que a vazão em peso pode ser dada, então, pelo peso específico vezes a vazão volumétrica, ou seja, chegando nessa primeira expressão que nós temos aqui, né? Ou segunda expressão. Agora, sabendo também, né, que a própria vazão volumétrica, ela pode ser dada, tá, pela velocidade vezes a área da secção, a gente consegue chegar, então, na nossa segunda equação, né, onde que essa vazão em peso ela vai ser dada por peso específico vezes a velocidade vezes a área da nossa seção, tá? Então a gente tem essas formas possíveis para calcular essa vazão em peso. Preciso saber a característica do fluido, ou seja, seu peso específico, a velocidade de escoamento média e a área dessa secção. Tá? Ou mesmo, se eu souber o peso específico e já a vazão volumétrica, eu consigo então determinar, tá, esse peso específico. Tá? Uma relação importante, que talvez seja útil em algum momento, é que a vazão em peso ela também pode ser obtida pela vazão mássica vezes a gravidade. Por quê? Vazão mássica é quilograma por segundo. Né? Ou seja, você está fazendo a medição da massa por segundo. E quando eu multiplico massa vezes a gravidade, eu tenho então o peso. Isso aqui é uma dica muito útil para calcular a vazão em peso. Tá? Pessoal, esse vídeo fica por aqui e eu vou trazer num terceiro vídeo alguns exemplos aplicando então o cálculo dessas vazões e essas possíveis velocidades. Tá? Grande abraço, fui e até daqui a pouco. O link deve estar aqui embaixo. Fui!